Oh céus, alguém nesse hospital me Brinquedo do meu ajuda. pai. A enfermeira identificou que o Sr. Faruq apresentava febre de 39,2 graus, pressão arterial de 166 por 118 milímetros de mercúrio e frequência cardíaca de 91 bpm. Depois disso, o paciente foi encaminhado a um clínico geral para analisar seus possíveis sinais e sintomas, além de fazer a anamnese e colher o histórico do paciente. Bom dia, Sr. Faruq. O que o senhor está sentindo? Eu tô morrendo, minha filha. Eu tô com uma falta de ar, uma dor na barriga toda, sentindo uma fraqueza. Tem tanto tempo que eu tô me sentindo mal. Uns anos atrás eu tive AVC, fiz cirurgia nos dois joelhos. Tô com tanto ferido na barriga. Tenho um problema de coluna e tomo uns remédios pra isso. E tenho muitos problemas intestinais, mas ainda nesse hospital há tanto tempo que nunca descobre que eu tenho. Só que agora tá muito pior essa febre, esse mal-estar. Me ajuda. Vou solicitar alguns exames gerais para ver o que pode ser isso, mas fique tranquilo que nós vamos lhe ajudar. Vou dar uma olhada no sistema do hospital para verificar seu histórico clínico. O médico, junto de um biomédico, verificaram no sistema dados anteriores do paciente, encontrando as seguintes informações. O paciente faz o uso contínuo do medicamento Eliquis. Sim, por conta de AVC prévio, o paciente precisou utilizar um anticoagulante, sendo que este tem como princípio ativo o apixabana, que é um inibidor potente, reversível, direto e altamente seletivo para o fator 10 ativado da coagulação. Ele não tem efeito direto na agregação plaquetária, mas indiretamente inibe a mesma induzida pela trombina. Então, ao inibir a atividade do fator 10 ativado, o apixabana previne a formação de trombina e o desenvolvimento do trombo, não favorecendo a conversão de fibrinogênio em fibrina, e também possui uma atividade antifator 10 ativado, reduzindo a ação enzimática desse fator. Essa atividade antifator 10 ativado possui uma relação direta com a concentração plasmática de apixabana, atingindo valores máximos de sua concentração. O fator 10 está envolvido numa etapa da hemostasia secundária, quando o fator 9 ativado se liga ao fator 8 ativado, formando o complexo tenase, que tem a função de ativar o fator 10. O fator 10 ativado, na superfície da plaqueta, se liga ao fator 5 ativado, formando o complexo protrombinase, sendo que este converte grandes quantidades de protrombina em trombina, ou fator 2 em fator 2 ativado. A trombina, então, é responsável pela quebra do fibrinogênio em monômeros de fibrina, que se polimerizam para consolidar o coágulo plaquetário formado na hemostasia primária, que é caracterizada pela agregação plaquetária. Dessa forma, ao inibir o fator 10 ativado, ele acaba por não atuar na ativação do fator 2, reduzindo a formação de fibrina e, consequentemente, reduzindo a formação de coágulos, assim favorecendo quadros hemorrágicos. Pelo fato do Sr. Faruq ter utilizado o glicocorticoide Dispropan como anti-inflamatório para seu problema crônico na articulação no joelho, pode ter suprimido a transcrição de RNA mensageiro em algumas células, como os linfócitos, e por sua vez pode ter sido responsável também por inibir os fibroblastos e pela destruição do colágeno, levando a danos na pele e possibilitando a entrada de algum micro-organismo. Além disso, os exames anteriores do paciente mostram a eosinofilia crônica duradoura atingindo 3.000 células por microlitro e também em altos níveis de IgE, 1.600 kUnidades por litro. Provavelmente esses valores estão relacionados a algum problema respiratório, como a asma que ele vinha apresentando. Na manhã de sua admissão, o Sr. Faruq acordou de repente, apresentando vômitos, fraqueza dos 4 membros e fala arrastada. Os profissionais de saúde optaram por realizar a internação na enfermaria devido ao quadro de fragilidade do paciente e sintomas apresentados na triagem. A partir daí, foram realizados exames gerais de sangue e testes bioquímicos relacionados às funções hepáticas e renais. Estes estavam indicando leucocitose, trombocitopenia leve, eosinofilia leve, 700 células por microlitro, hiponatremia, lesão renal aguda, hiperbilirrubinemia, enzimas hepáticas elevadas, as hepatocelulares e colestáticas, razão normalizada internacional elevada, acidose metabólica e hiperlactatemia. Sr. Faruq, de acordo com os resultados do seu hemograma, iremos ter que realizar uma transfusão de sangue, pois para a idade do senhor, os níveis de plaqueta e hemoglobina são considerados baixos, o que podem gerar mais problemas de saúde. O paciente já vinha apresentando hemorragia intestinal, gerando baixos níveis de plaquetas e hemoglobina, os quais foram agravados pelo uso de anticoagulante que inibe o fator 10 ativado. Além disso, os níveis de hemoglobina tendem a diminuir com o aumento da idade, pois a modulação hematopoética se torna desbalanceada devido à menor habilidade da medula óssea de responder a estímulos adversos, como sangramentos, infecções e danos citotóxicos, causando efeitos negativos na saúde geral do idoso e agravando problemas pré-existentes, levando ao surgimento de novas complicações. Por fim, foram realizadas hemoculturas. A primeira amostra foi colhida antes da administração do antimicrobiano e do pico febril, quando o número de bactérias viáveis no sangue é maior. A amostra foi inoculada no frasco e, após a homogeneização, foi enviada ao laboratório imediatamente.
O frasco será incubado em aproximadamente 35 graus por 24 horas. Os subcultivos serão realizados após 24 horas de incubação, novamente após 48 horas e no 7º dia. Independente do aspecto da hemocultura, continua-se com o subcultivo, até observar alguma pequena turvação, hemólise ou qualquer outra alteração indicativa de crescimento. Para realizar o subcultivo, foi aspirado meio ml do caldo com a ajuda de uma seringa e foi semeado em agar-chocolate e agar-sangue, além da preparação de uma lâmina para coloração de grã. Além disso, é bom lembrar que as placas de agar-chocolate utilizadas nas subculturas devem ser incubadas a 35 graus em condições de microaerofilia. As hemoculturas parecem dar um positivo para Streptococcus pyogenes. O Streptococcus pyogenes é um coco gram-positivo beta-hemolítico do grupo A. Dentre seus principais fatores de virulência, temos os fatores de aderência, como as proteínas ligadoras à fibronectina, a cápsula de ácido hialurônico que inibe fagocitose, o SIC, que inibe a lise mediada pelo complemento, a C5A peptidase, algumas exoenzimas como a DNase e a hialuronidase, toxinas como streptolisinas e exotoxinas pirogênicas e a proteína M. Esta é a principal entre os fatores de virulência. A proteína M é uma proteína de superfície dimérica resistente ao calor e ao pH ácido, responsável por promover a fixação às células epiteliais humanas, assim aumentando a resistência à fagocitose. Ela se liga ao fator H presente no soro, destruindo a enzima C3 convertase e prevenindo a opsonização pela C3b. As exotoxinas pirogênicas estreptocóccicas e o superantígeno estreptocócico A são fatores de virulência extracelulares que atuam como superantígenos, uma vez que estimulam a resposta imune de forma inespecífica. Na presença destes superantígenos, cerca de 20% da população total de células T são ativadas massivamente, o que resulta na produção de um elevado número de citocinas e uma inflamação exacerbada, podendo ocorrer falências dos órgãos e levar o paciente ao óbito. Isso ocorre pois os superantígenos ligam-se diretamente a receptores, em vez de serem apresentados pelo complexo MHC de classe 2. Em infecções bacterianas por Streptococcus pyogenes, os linfócitos T auxiliares assumem um perfil TH1 a partir do estímulo da interleucina 12, uma interleucina produzida por células dendríticas e fagócitos após o estímulo antigênico. Nessa ocasião, existirá a produção de interferon gama, que participa na regulação da imunidade inata, ativando macrófagos e interagindo com linfócitos B para a produção de IgG e interleucina 2, que é o principal fator de crescimento e ativação de todas as subpopulações de célula T, relacionando com a expansão clonal, e TNF-alfa, que está relacionada com a apoptose. Portanto, a modulação TH1 está relacionada com a resposta celular citotóxica, função exercida por linfócitos T citotóxicos, células NK e macrófagos, o que pode ter sido reduzida pelo uso contínuo de glicocorticoides, favorecendo a disseminação sistêmica da bactéria. O paciente é encaminhado para um quarto onde receberá soro e medicação intravenosa para tentar baixar sua febre. O médico vai então ao encontro do paciente internado para resumir o caso. Bom, Sr. Faruque, o senhor está com uma infecção bacteriana grave e precisa receber os antibióticos urgentemente. Portanto, faremos a administração do medicamento junto com seu soro para ser mais rápido e eficaz. Tudo bem. Presumindo que o paciente apresentava uma síndrome do choque tóxico por Streptococcus pyogenes, o tratamento anterior, que se baseava na utilização de antibióticos de amplo espectro, foi trocado para penicilina G e imunidade passiva. A penicilina G atua na tentativa de inibir a síntese da parede celular, ao passo que se ligam e inativam as proteínas ligadoras de penicilina, encontradas no espaço periplasmático, bloqueando a síntese da camada de peptidoglicano na parede celular. Ao inibir a síntese de parede celular, as autolisinas continuam a degradar o antigo peptidoglicano e a bactéria perde o controle osmótico, sofrendo lise. A imunidade passiva é utilizada principalmente nos pacientes refratários às medidas terapêuticas iniciais, visando a neutralização de toxinas circulantes por anticorpos. A aplicação pode ser de dose única ou variável por 5 dias. Houve uma piora no quadro do paciente, que passou a apresentar dor abdominal intensa e diarreia abundante, aumento da confusão, inquietação, falta de ar intensa e disfunção renal com produção normal de urina. Ele foi submetido à ventilação mecânica e necessitou receber noradrenalina para manter a pressão arterial. Neste contexto, foi optado por analisar melhor o caso com base nos sinais e sintomas do paciente e realizar outros exames, como coproscopia e testes sorológicos como o método de ELISA. No 12º dia de internação, obteve-se o resultado positivo da sorologia resultante de um ELISA para o Strongyloides stercoralis, e inúmeras larvas móveis foram identificadas na avaliação microscópica das fezes. Bom dia, pessoal. Convoquei essa reunião para dar continuidade à discussão do caso referente ao Sr. Faruque. Seus novos exames foram analisados e, com os resultados, acabamos por identificar a presença de um parasita. Talvez por isso, o agravamento de seus sinais e sintomas. Sim,
Sim, o parasita em questão, estrongiloides circulares, vivem em geral como seres de vida livre no solo e na água. Quando infectam o homem, podem causar infecções leves, assintomáticas ou graves fatais em casos de imunodepressão. Seu ciclo vital consiste na presença de machos e fêmeas. As fêmeas parasitas são partenogenéticas, que apresentam reprodução assexuada e produzem larvas, estas que podem ser machos ou fêmeas, parasitas ou de vida livre, que são eliminadas junto das fezes para o meio externo. As fêmeas de vida livre, por sua vez, copulam e põem ovos, originando novas larvas, caracterizando reprodução sexuada. Estas fêmeas se reproduzem por partenogênese meiótica, pseudogamia, uma vez que não existe a fusão do espermatozoide com o óvulo da fêmea. Mas como esses homens conseguem infectar o homem? Eles possuem uma forma infectante? Sim, as larvas do tipo filarioide são infectantes para o homem e a via de penetração é cutânea, na maioria das vezes pelos pés. Depois de 24 horas, as larvas alcançam a circulação venosa, fazem o ciclo pulmonar e descem pelo tubo digestivo até chegarem ao intestino, onde se alojam na mucosa do jejum ou do íleo. No intestino, apenas as fêmeas que possuem a capacidade de reprodução partenogenética são encontradas, estas que fazem a desova dos ovos já embrionados. Larvas rabiditoides eclodem dos ovos e dirigem-se para a luz do intestino, onde se misturam com o bolo alimentar e são eliminadas com as fezes a partir da terceira ou quarta semana. Então o Sr. Faruqi apresentou sintomas relacionados a estrongiloidíase todos esses anos? Sim, os sintomas incluem congestão e edema na submucosa, tornam as paredes do duodeno e do jejum mais espessas, as pregas mucosas tumefeitas e as velocidades alargadas e achatadas completam o quadro da duodeno-jejunite catarral. Funcionalmente, além das secreções em abundância, há o aumento do peristaltismo, produzindo evacuações diarreicas e, por vezes, mucossanguinolentas, e com certo grau de fibrose. Alterações da submucosa e a atrofia da camada muscular juntam-se ao edema inflamatório. Intercala-se diarreia e, às vezes, com período de constipação intestinal. Apresenta também desconforto abdominal ou de dores vagas, podendo estas ter o caráter de cólicas ou de dor epigástrica, que é similar a outros problemas gastrointestinais. O acometimento principal refere-se ao duodeno, imitando, por vezes, um quadro de úlcera péptica, com dor ritmada pela indigestão ou não de alimento. Mas em relação ao quadro pulmonar do paciente? O quadro pulmonar inicia-se em poucos dias após a entrada das larvas, incluindo tosse, expectoração, febre ligeira e mal-estar. Alguns pacientes ainda podem apresentar asma ou síndrome de Loeffler. Nos casos mais graves, formam-se múltiplos focos de consolidação pneumônica, sendo possível encontrar larvas no escarro e nos derrames pleurais. Além disso, conversei anteriormente com especialistas da área de imunologia, da hematologia e também da bioquímica, para que possam explicar para vocês sobre o caso do Sr. Faruqi. Acho que finalmente chegamos a uma conclusão que faz sentido para esse caso. Sobre a parte imunológica do caso, a principal defesa contra os eumintos é feita pela imunidade humoral, onde os linfócitos T auxiliares assumem o perfil TH2. Estes secretam interleucina 4, que estimulam a produção de anticorpos IgE, a interleucina 5, que participa na ativação e no desenvolvimento de eosinófilos e mastócitos, e a interleucina 13, que apresenta efeitos relacionados à interleucina 4 e induz a produção de muco pelo epitélio broncopulmonar. Os eosinófilos produzem enzimas oxidativas e hidrolíticas que são tóxicas para os parasitas. Conseguimos explicar o quadro anêmico que está relacionado com a presença do parasita. Sua oposição, bem como a eclosão e migração das larvas na espessura da mucosa, produzem lesões irritativas que levam a uma inflamação catarral com infiltração de eosinófilos, células epitelioides, pontos hemorrágicos e ulcerações de vários tamanhos, podem ser variados de acordo com a carga parasitária, justificando o quadro anêmico, ao passo que o paciente fazia uso de anticoagulante, agravando o quadro hemorrágico que favoreceu o aparecimento da anemia. E também sugiro que outra transfusão de concentrado de hemácias seja realizada. Também regular a dose do medicamento Eliquis para que dessa forma os quadros hemorrágicos diminuam na tentativa de reverter o quadro da anemia e plaquetopenia. Isso também ajuda a esclarecer o resultado da triagem sobre as enzimas hepáticas feito anteriormente. A relação a esse tema é que a LT indica danos mais graves, lesão hepática mais profunda, dados pelo estado de hiperinfecção, uma vez que o paciente fazia uso de corticoides que, de certa forma, debilitaram a resposta imune, permitindo a disseminação das larvas para locais não típicos, como o fígado. Vale também ressaltar a alteração da bilirrubina total e direta, albumina, GGT, fosfatase alcalina, LDH e proteína C reativa. A elevação da bilirrubina total e direta está intimamente relacionada ao comprometimento hepático, pois é no fígado que existem as enzimas necessárias para a conjugação da bilirrubina, tornando-a mais solúvel no plasma e menos tóxica. Assim, essa bilirrubina conjugada com dois ácidos glicurônicos gera a bilirrubina direta ou conjugada, que no caso de lesão dos hepatócitos decorrente da hiperinfecção, extravasa para o sangue, aumentando seus níveis plasmáticos. Com a
presença da lesão hepática, a capacidade de conjugar bilirrubina indireta é menor, essa que por sua vez é mais tóxica e menos solúvel, e a bilirrubina conjugada acaba por extravasar para o sangue. Todos esses fatores proporcionam um aumento dos níveis plasmáticos de bilirrubina direta, indireta e, consequentemente, da total. Então, pelos valores apresentados no exame, apesar de possuir níveis mais elevados de bilirrubina direta e total, não se pode concluir que o paciente está ictérico, alteração que geralmente é presenciada com níveis de bilirrubina acima de 3 mg por decilitro. Concluindo, a alteração da GGT e de outras enzimas já mencionadas corroboram para o diagnóstico da lesão hepatocelular, proveniente da hiperinfecção por estrongiloides stercoralis. Senhor Faruqi, tenho notícias sobre mais alguns dos seus exames. Além da infecção bacteriana que lhe causou aquela complicação, o senhor também apresentou uma infecção por um tipo de verme. Aparentemente, os problemas intestinais que o senhor relatou são decorrentes disso, mas como ele não é comum no nosso país, é normal que não tenha suspeitado. Por isso o senhor sempre voltava aqui apresentando diversas recidivas, mesmo com os medicamentos que te passavam. É sério isso? Mais de 10 anos que eu passei em vários hospitais e nunca descobriram que eu tinha um verme. É incrível que pareça assim, o senhor receberá um novo medicamento por alguns dias ou semanas, dependendo de como será a resposta ao tratamento. E assim que o senhor estiver melhor, terá alta para voltar para casa. O tratamento antiemítico foi realizado com ivermectina, sendo aplicado 200 microgramas por quilo. Após 8 dias de tratamento, ainda foram identificadas larvas na urina do paciente. Com 2 semanas de tratamento, os repetidos testes de fezes foram negativos para o AMIN. Ao longo do uso desse medicamento, nenhum efeito colateral foi observado e após 25 dias de internação, o paciente recebeu alta para reabilitação domiciliar. 10 semanas após a alta, foi utilizado o PCR em tempo real nas fezes para acompanhar o tratamento. Visto que o resultado permaneceu negativo para estrongiloides stercoralis, o paciente finalmente se viu livre dos problemas intestinais, dos quais sofria pelos últimos 10 anos.